irmãos necrófilos não pode ser verdade. É a mais pura verdade. Que horror, como puderam? Eles não tinham limite. Eu sou o Dr. Elias Monteiro, psiquiatra forense. A sala permanece a mesma. O divã marcado pelo tempo, o relógio de parede marcando segundos como um pulso cansado, a chuva constante na janela do centro do rio, o pão de açúcar dissolvido na névoa. Cada sessão exige algo diferente de mim. Mas esta ultrapassou qualquer limite anterior. Ela não é sobre um homem, é sobre dois. Ibrahim e Pedro Henrique de Oliveira, irmãos, conhecidos nos registros como os Irmãos da Mata. Entre o início dos anos 1990 e meados da década, na zona rural de Nova Friburgo, pelo menos 8 pessoas perderam a vida em circunstâncias que seguiram um padrão rigorosamente repetido: homens, mulheres e uma criança. As ocorrências sempre aconteciam longe de áreas habitadas. Trilhas, mata fechada, regiões onde o silêncio dura tempo demais. As mortes eram causadas por interrupção deliberada da respiração, usando meios simples, fáceis de transportar e difíceis de rastrear. Mas os atos não se encerravam com a morte. Os corpos eram tratados como objetos, manipulados, revisitados, submetidos a ações que tinham significado apenas para quem as realizava. Depois disso, marcas definitivas eram deixadas, não por necessidade, mas como registro, como afirmação de controle. Algumas vítimas foram deixadas no ambiente natural, outras ocultadas de forma superficial, em locais que exigiam conhecimento íntimo da região. Ibrahim era quem comandava, frio, organizado. Pedro Henrique, o mais novo, tinha limitações cognitivas e seguia o irmão sem questionar. Viviam isolados em áreas onde a presença do Estado era quase inexistente. Ali, rumores surgiram muito antes das prisões. As vítimas eram atraídas por abordagens comuns, convites simples, nada que levantasse suspeitas imediatas. Peritos identificaram que alguns corpos apresentavam sinais de interferência repetida ao longo do tempo, como se o crime precisasse ser revivido, como se a morte, sozinha, não fosse suficiente. Na sessão, eles foram atendidos juntos uma única vez. Ibrahim falava com convicção. Descrevia os atos como algo necessário. Disse que após a morte, tudo se tornava mais controlável. Que deixar marcas era uma forma de eternizar presença. Pedro Henrique permanecia em silêncio. Olhava para o irmão antes de qualquer reação. Concordava sem palavras. Quando perguntei sobre o vínculo entre eles, Ibrahim respondeu que funcionavam como uma unidade. Um pensava, o outro executava. Relatou que comportamentos semelhantes começaram ainda na juventude, primeiro com animais, depois evoluindo. Mencionou uma mulher e uma criança mortas no mesmo episódio. Disse isso sem alteração emocional. Perguntei por que alguns corpos eram deixados visíveis. Ele respondeu, para que soubessem que não foi acaso. Antes de encerrar, deixou uma frase que permanece comigo. Nem tudo foi localizado, nem tudo foi recuperado. O tempo da sessão acabou. Ibrahim morreu em 1995, durante uma tentativa de fuga. Pedro Henrique se entregou meses depois. Mas as perguntas permanecem. Por que os crimes demoraram tanto a ser conectados? Por que moradores da região falavam deles anos antes das prisões? E o que nunca foi encontrado ainda existe? Essa sessão não foi apenas sobre violência, foi sobre dependência, sobre como duas pessoas podem se fundir em um único comportamento destrutivo. Naquela noite, ouvindo a chuva, pensei, quantos precisam de companhia para atravessar a linha? Próxima sessão, Cabo Bruno, um homem que acreditava estar fazendo justiça. Se você ainda consegue continuar, inscreva-se, ative o sininho e reflita. O mal nasce sozinho ou precisa ser alimentado?
Comente qual detalhe desse caso mais te perturbou.